Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Consultório Psicológico. Toda semana a gente está aqui trazendo temas diferentes para você, assuntos importantes e relevantes para a sua saúde mental, psicológica, para cuidar do seu emocional, porque é importante cuidar do nosso corpo como um todo. E ela, nossa querida amiga e psicóloga Marli Portugal, sempre vem aqui também para conversar com você. Bom dia, Marli, tudo bem? Como você está? Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui. Estou bem. Que bom. Aliás, bom dia, mas boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver aí do outro lado nos acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem comum entre algumas pessoas, né, Marli? Vários dados no Brasil mostram que isso acaba sendo crescente entre os brasileiros. Quem nunca teve aquele medo, medo de alguma coisa, medo de escuro, talvez medo de lugar fechado, mas chega um momento na vida que isso pode se transformar em fobia e até tem a questão da síndrome do pânico. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, Marli. E a primeira questão é justamente diferenciar o que é medo, o que é fobia e o que é síndrome do pânico. Vamos lá. Olha, o medo é um sentimento, né? Que ele é desperto pela maneira como a pessoa percebe o que está em sua volta. Então, como as pessoas olham para as situações, desperta sentimentos. E o medo é um deles, né? É, a, a fobia, o pânico, né? A diferença entre medo, o pânico e a fobia, né? O pânico é quando o medo ele é intenso, intenso, porque o medo ele é positivo também, né? O medo nos protege. Mas quando ele passa de um limite esperado, né? Aí a pessoa pode ter um pânico, né? Um ataque de pânico. E não tratado, aí vem a fobia. A fobia é um sintoma, né? Fisiológico, né? A pessoa ela tem o medo, olha, tá vendo? O medo eles são entrelaçados, né? É o medo, só que é o medo intenso que paralisa a pessoa. E aí na fobia tem alguns transtornos, né? Que acho que mais para frente até a gente vai estar falando aqui especificamente de alguns. Com certeza, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas Marli, as coisas não acontecem, não começam do nada, né? Um exemplo, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela está bem e aí ela começa a vivenciar uma determinada situação e Uhum. desenvolve tudo isso. Então explica pra gente como que desencadeia a síndrome do pânico e a fobia, que vai ser os nossos principais temas no programa de hoje. Então, o pânico ele é desenvolvido por uma crise de ansiedade muito intensa, né? A pessoa ela vai tendo crise, ela vai tendo, a ansiedade vai aumentando, aumentando e leva ao pânico. O pânico é quando a pessoa ela paralisa, os sintomas são extremos, né? Como sudorese, a tremores pelo organismo, né? A diarreia. Então, o pânico é o excesso de medo. Então, as paralisa e aí o corpo ele demonstra essas reações. Mali, a gente já falou várias vezes aqui em outros programas sobre a importância, e você sempre citou como funciona a questão do sistema nervoso central. E aí eu gostaria de saber se esse sistema, ele tem alguma participação quando o assunto é crise de pânico, quando o assunto é fobia. Sim, totalmente. O nosso cérebro que comanda tudo, né? Tudo vem da maneira como o nosso cérebro ele está ali mandando, né? Quando os neurônios se conectam, né? Realizando ali a sinapse, é dali que vem todo assim gerenciamento para que o nosso corpo produza então, né? Hormônios e assim vem a saúde, né? Ou o contrário da saúde, que no caso é a doença, como depressão, ansiedade, o ataque de pânico, né? Então, como que funciona isso? A pessoa aqui, pelo lobo frontal, que é a razão, aonde a gente racionaliza, né, o que está em nossa volta, se isso não é de uma forma equilibrada, né, controlada, às vezes as pessoas nem têm essa percepção de que ela pode estar no controle dessa razão,
né? Por isso que eu sempre digo, sabe, Luciana, as pessoas são vítimas de si mesmas, né? Então não é vítima do outro, é de si mesma. Porque os pensamentos são muito disfuncionais. Sempre o ser humano tende a ter pensamentos negativos, né? De que tudo vai dar errado, ninguém me ama. Então, esses pensamentos é que faz esse movimento, né? De um neurônio se conectar com o outro. Só que quando um neurônio se conecta com o outro, ali acontece a sinapse, né? Que é a transmissão de que são neurônios transmissores, que estão transmitindo uma carga de eletricidade. Então, se é um pensamento negativo que está fazendo esse movimento, a eletricidade é negativa. Por isso que a pessoa desenvolve depressão, e aí a depressão é uma doença que a pessoa não levanta da cama, por exemplo, não vai tomar um banho, não consegue trabalhar, não consegue falar, o ataque de pânico. Ela tem toda, né, aqueles sintomas do ataque de pânico. Não é porque a pessoa, não é porque a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção. O que muita gente pensa, e às vezes fazem tem esse pensamento sobre o outro, né? Que está fazendo aquilo para chamar atenção, porque quer ser visto e observado, é uma coisa orgânica que vem do nosso cérebro. Então, quando a gente entende isso e passa a prestar atenção aqui no lobo frontal, que numa linguagem popular, né, nos nossos pensamentos, a gente consegue mudar isso, a gente confronta esses pensamentos e muda. Agora, quando tá já uma coisa patológica, quando um transtorno, por exemplo, de ansiedade, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aí necessita de uma medicação, porque aí atinge a parte química do cérebro. Então, tem que ir a um psiquiatra, linkado com um psicólogo, fazer o tratamento, né? Psicoterápico e medicamentoso também. Muito bem, se você quer saber um pouquinho mais sobre ansiedade, a gente já conversou, bateu um papo sobre esse assunto aqui no canal. Então é só você voltar depois que terminar de assistir esse episódio e procurar aí por um episódio de ansiedade, que nós falamos muito sobre isso, né, Marli? Ela ensinou até dicas de como você pode controlar quando vem aquela crise de ansiedade e, claro, mostrou também quando é que você precisa procurar um atendimento profissional, que, como ela disse, nem sempre as coisas resolvem com a própria pessoa, né, Marli? Em casos extremos, em casos mais elevados, a gente precisa buscar uma ajuda profissional, sim, que é para isso que nós temos aí esses profissionais, como a Marli Portugal, por exemplo. Então, aproveite, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque tem vários assuntos. E eu quero lembrar você também que o consultório psicológico começou há um bom tempo atrás em podcast. Então, se você quer ver outros temas, a gente falou inclusive sobre toque também em outras edições, é só você ir lá no nosso site, radionasp.com.br, e lá você vai encontrar uma lista de podcasts falando sobre variados assuntos. Marli, falando então agora sobre a questão mais um pouco da fobia. A gente sabe que tem diversos tipos de fobia, né? Tem gente que tem medo que tem essa fobia de palhaço, lugar fechado, enfim, que tem medo de aranha e tal. Mas vamos falar um pouco sobre uma questão que às vezes é preocupante porque pode atrapalhar muito na vida das pessoas. Não que essas outras não atrapalhem. A questão da fobia social e da agorafobia. Como diferenciar essas duas? E eram termos que fobia social é mais comum, mas a agorafobia a gente às vezes quase não ouvia falar, e nas pesquisas eu percebi que tem muitas pessoas que se desenvolvem essa fobia. Como diferenciar esses dois e como elas prejudicam, por exemplo, a vida das pessoas? Então, vamos lá. A fobia social é quando uma pessoa tem um medo excessivo de estar com pessoas, né? É bem semelhante com a outra, com a agorafobia, Luciana. Todas estas fobias, ela vem de ataques de pânico, da síndrome do pânico não tratado. Então, a pessoa desenvolve começa a ter, né, o ataque de pânico e passa a ter várias crises, né, de ataques de pânico. E não vai ao profissional, não toma medicação, não faz a psicoterapia, afeta a parte química do cérebro e aí desenvolve transtornos, né, como
essas fobias. Então, a pessoa, quando ela tem uma crise, um ataque de pânico, e é uma situação muito conflitante, muito difícil, porque a pessoa tem um medo extremo. Então, ela passa, olha só como vem tudo do pensamento. Ela passa a interpretar o quê? Eu não quero mais sentir aquilo, eu não quero mais passar por aquilo. E ainda mais na frente de pessoas. E aí ela não confronta aquilo vai ficando mais evidente para o cérebro da pessoa. Então desenvolve então a fobia social, de estar com pessoas, de estar em ambientes, né, onde possa ter o convívio ali com pessoas em trabalho, não vai a shopping, não, pessoas que realmente não saem de casa, né? E a agorafobia também, não consegue estar em nenhum ambiente que tenha pessoas. Isso vem de ataque de pânico não tratado. E isso é tudo muito sério, né, Marli? Porque a gente vive cercado por pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, por isso a importância do tratamento, como você falou. Agora, no começo do nosso bate-papo, você citou alguns sintomas físicos de que a gente consegue perceber que está passando por esse ataque de pânico, por exemplo. Eu gostaria que você enumerasse mais uma vez esses sintomas físicos e colocasse também os sintomas emocionais de pessoas, alguém que está sofrendo uma crise, uma síndrome do pânico. Ok, vamos lá. A pessoa pode, quando tem um ataque de pânico, ela pode ter formigamento nas mãos, no rosto e pés. Pode ter uma palpitação no coração, e aí é muito confundido. Ai, vou ter vou ter um infarto aqui. Há tremores, sabe? As mãos ficam trêmulas. As pálpebras dos olhos, gente, ficam tremendo, sabe quando pisca assim? E aí olha o pensamento como aumenta isso. Aí, tá vendo? Eu não consigo controlar nem os meus olhos, eu vou morrer. Então, calafrios, ondas de calor, náuseas, diarreias, tontura, desmaio. Olha que interessante, gente. O desmaio, ele chega a ser até um mecanismo de defesa, porque a pessoa está naquela, né? Aquele pensamento, aquela profusão, né, aquele turbilhão no organismo que o cérebro ele entra no parafuso. O desmaio, quando a pessoa desmaia, parou, né? Para de pensar, o corpo relaxa. E aí, quando a pessoa volta, aí ainda pensa assim, tá vendo? Eu até desmaiei, eu vou morrer mesmo. E o desmaio, às vezes, foi até um mecanismo de defesa, porque o organismo não está dando conta de tanto turbilhões de sentimentos. E Marli, o ataque de pânico, aliado a uma fobia específica, o medo de avião, por exemplo, eles podem se estender para outras situações do nosso cotidiano também? Com certeza. Porque, ó, se a pessoa tem medo, aí tudo fica generalizado. Aí já entra também o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado. Tudo é grande. Então, ela passa a pensar o seguinte: eu não vou viajar de avião, porque vai cair e eu vou morrer. Aí pode ter alguém dialogar, não, então vamos de carro. Não, não vou de carro, porque até ouvi falar que acontece mais acidentes com carros, então ela passa a ter medo de tudo, então aquilo, ela fica enclausurada, né? Por isso, Luciana e queridos aí, pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, por isso que a pessoa ela fica isolada. Literalmente, eu já atendi casos onde a pessoa não conseguia sair do quarto para nada. E no quarto de alguns pacientes não tinha banheiro, então a pessoa não saía para ir ao banheiro, fazia suas necessidades, então tinha que vir alguém para limpar. Casos assim, bem extremos mesmo. Outros já não saía da sala, porque o quarto, segundo a interpretação da pessoa, tinha alguém que ia fazer um mal. Já teve uma clínica que eu fui fazer um atendimento e a pessoa olhava para a janela, porque assim, ó, começa a ter esses transtornos, o pensamento fica disfuncional. Há uma série, como é que eu posso dizer? Há um comprometimento com a visão fica distorcida. Então a pessoa, ela olhava assim para a janela, falava, olha lá, ó, tá ali, o bicho vai entrar aqui, vai me pegar, e ficava toda assim, sabe?
se encolhendo, porque as extremidades atrofiam mesmo, é porque a visão fica distorcida. Agora, Marli, tem pessoas que passam um bom período da vida sem desenvolver nenhum sintoma, sem apresentar nenhuma fobia, mas aí às vezes ela passa por um incidente, por uma situação, por exemplo, ficar presa no elevador e desencadeia uma síndrome do pânico, bem severa em muitos casos. Por que isso acontece? Olha, é devido a uma sobrecarga de informações cerebrais, Luciana, que pode estar relacionada ao quê? Ao estresse. Então, uma pessoa que tem uma vida muito corrida, né? O ambiente é muito estressada, a área cerebral responsável pelo sistema de alerta, ele passa a funcionar no automático. Então, o distúrbio, ele passa por uma série de estresse que acarreta uma sobrecarga no sistema cerebral, né? Então, isso pode desenvolver. Outra explicação também seria que pode ser que haja uma ameaça não real, que é muito conhecida como uma doença silenciosa, que a pessoa não identificou, ela não tem nenhum sintomas assim perceptível e não foi descoberta. O corpo já começa a mandar reações e aí pode trazer então do nada. Por isso que essa linguagem, né? Do nada eu tive um ataque de pânico. Às vezes é alguma coisa que está ali no silêncio, mas está acontecendo. Então pode ser que essas causas desenvolvam o ataque de pânico. E trazendo para uma situação que nós estamos vivenciando hoje, que está bem presente no nosso dia a dia, por exemplo, essa crise causada pela pandemia, essa incerteza, tudo isso pode agravar ou, quem sabe, até desencadear esse pânico também, Marli? Com certeza, assim, é algo que eu tenho visto nos meus atendimentos, Luciana, cotidianamente. Assim, eu atendo mães no extremo desespero porque estão enclausuradas com seus filhos que não podem sair de casa, né? Então, as pessoas estão com seus pensamentos bem negativos, bem disfuncionais, porque as pessoas passam a interpretar de que isso não vai, não, aliás, não tem uma data, né? Tá tudo muito incerto. Então, só que o pensamento não vem assim, bom, a gente não tem data, mas logo pode terminar, por exemplo, né? Eu vou aproveitar esse tempo aqui, tentar me adaptar. Não, geralmente as pessoas pensam assim, não vou sair disso. E como é que eu fico? E olha, eu não estou dando conta. E a criança, eu tendo crianças extremamente, assim, com ansiedade no nível alto. Então, as pessoas estão ficando depressivas, tendo ataque de pânico em casa, com muita crise de ansiedade, porque elas estão o quê? Enclausuradas. Elas estão fechadas e aí isso tem desenvolvido muito. Eu até ouço assim médicos, né, psiquiatras falando, né, que a depressão causada, né, por essa extrema crise de ansiedade e ataque de pânico, isso está matando mais do que o próprio vírus. Nossa, isso tudo é muito sério, né? E encaixa bem com o que a gente tem falado aqui, desde que voltamos a trabalhar com o consultório psicológico também aqui no YouTube, a gente tem falado sobre os impactos que a pandemia tem causado, principalmente no psicológico das pessoas. E Marli, vamos falar um pouco então agora sobre tratamento, como ele funciona e o que acontece, por exemplo, quais outras doenças desencadeia se o tratamento não for feito, no caso da fobia ou da síndrome do pânico? Olha, o tratamento sempre, ó, se já chegou ao nível de ter ataque de pânico, é porque já veio de crises de ansiedade. Então, é muito importante procurar um médico e um psicólogo, um psiquiatra, tá? O psiquiatra que é especialista na mente, ele vai fazer uma avaliação, anamnese e vai ver qual a medicação necessária, né, própria. Precisa da medicação. E também precisa da psicoterapia com psicólogos, né? Casar esses dois tratamentos para que tenha um resultado eficiente e a pessoa consiga lidar e passar por isso.
A gente sempre fala aqui também da dificuldade que às vezes as outras pessoas que convivem com esse indivíduo que está passando por esse momento, que elas têm de identificar, de levar às vezes até em alguns momentos como seriedade. Então, como que a família pode ajudar essas pessoas que sofrem com essa síndrome do pânico, Marli? Muito boa pergunta, né? Porque as pessoas estão convivendo com isso, né? Então, queridos, os familiares precisam entender um pouquinho do assunto, tá? Porque as pessoas, por não saberem o que é, por exemplo, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, começa a fazer um julgamento, como eu disse há pouco, né? Dizem que estão fazendo isso para chamar atenção, para serem percebidos, e na realidade não é, é uma doença, né? Então, primeira coisa, gente, leia um pouquinho sobre esse assunto para você saber lidar com isso, né? E, assim, ajude a pessoa, se você tem aí na sua família, na sua casa, alguém que está tendo ataque de pânico, né? E talvez não tem nem como ir a um médico agora, neste momento, né? Então, procure fazer com que o ambiente fique mais adequado, colocando uma música, assim, que possa trazer uma calma para o organismo. Ajude a pessoa a fazer um exercício, faça ali com ela. Fale sempre num tom, gente, num tom bom, não grita e nem falar também muito baixinho, assim, com medo da pessoa, porque a pessoa pode interpretar que ela realmente é um perigo. Então fala num tom ameno, sabe, onde a pessoa, uma tonalidade boa, mas abraça essa pessoa. Uma coisa muito boa, sabe, é olhar nos olhos das pessoas e dizer, vai passar. Porque geralmente, Luciana, as pessoas querem resolver o problema, né? Mas não sabem, e aí a pessoa também passa a ter uma crise de ansiedade, também tem. Então, assim, acolha. Às vezes a pessoa que está ali também precisa chorar, deixa chorar, né? Dê o ombro, abraça e diga assim: eu estou com você. A gente está aqui juntos, nós vamos passar por isso. Então, tente acolher essas pessoas, né? Na maioria das vezes, o que as pessoas mais precisam é isso que você está falando, né, Marli? É de um ombro amigo. Às vezes a gente tende a querer falar um monte de coisa, principalmente no horário, no momento da crise, e isso nem sempre resolve, né? Exatamente. Isso piora a situação, porque acelera, né? E assim, talvez agora as pessoas não consigam mesmo ir ao médico pela pandemia, né? Então tem que ter umas estratégias em casa, como essas. Mas, gente, fora da pandemia, é muito importante levar ao profissional. Porque senão você que está convivendo com uma pessoa assim, se não procurar ajuda de um profissional, você adoece junto. Muito bem, para a gente fechar então essa entrevista, vamos falar de um assunto agora que é bem recorrente hoje, que divide opiniões. E aí eu quero saber da sua opinião como profissional, porque com certeza interessa também aos nossos internautas. Muito se fala hoje em questão de meditação, né, Marli? Diversos tipos e formas. Essa é uma técnica que pode ter efeito no tratamento, por exemplo, de fobias? Sim, a meditação, é, quando uma pessoa ela para meditar, ela já saiu daquele nível de estresse, né? Então, colocar uma musiquinha, né, assim, clássica, né, uma música numa tonalidade boa, que possa trazer uma calma. Sabe uma coisa que eu quero até ensinar aquilo? Eu fiz um curso agora esse final de semana, muito bom, que eu aprendi, eu falei, eu vou passar isso, né, para as pessoas. Buscar eleger na sua vida, ai, desculpem, gente, eleger na sua vida um lugar seguro. O que é isso? Um lugar seguro na sua mente. Pode ser um lugar que existe ou que talvez não exista, mas que na sua mente ele está ali como uma fotografia. Por exemplo, o meu lugar seguro, vou falar aqui para vocês, é numa montanha vendo o sol se pôr. Quando eu assim estou muito estressada, né, sabe assim, eu procuro pensar. Então entra aí uma meditação. Eu procuro pensar nessa imagem. Isso me traz paz. E aí, gente, você aí procure eleger um lugar seguro. E aí, eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês para acalmar o organismo. É o abraço da borboleta.
É assim, ó, você faz assim com a mão e esses dedos aqui encosta aqui nesse ossinho. E aí, calmamente, aí talvez com os olhos fechados, mentalizando no lugar seguro, você bata assim, ó, devagar, umas 20 vezes, ó. Isso acalma, relaxa. Faça aí o teste, como a gente sempre tem falado, né, Lu? Depois devolva pra gente, dê um feedback. Então, a meditação dentro desses parâmetros, eu acredito sim que pode ajudar. Agora, é claro, né? As pessoas que estão dentro do pânico, dentro da crise de ansiedade, precisa do tratamento. Mas isso aqui são dicas para você talvez nem chegar a ter o ataque de pânico, né? Exercício para tirar de um ataque de pânico. Você precisa dominar mesmo ali a pessoa com calma, mas olhar nos olhos e a respiração. Respira fundo e solta, respira fundo e solta. É só, gente, para poder desviar o foco do pensamento. Agora, esse exercício que eu ensinei agora, que é o abraço da borboleta, se você tá com muita angústia, sabe? Com uma dor, aquela sudorese e aquela palpitação, se você fizer isso pensando no lugar seguro, acalma. Fica tudo tranquilo. Muito bom. Esse é o programa Consultório Psicológico, né? A gente não só discute o assunto, mas a gente traz dicas também para você. A Marli Portugal mostra aqui ao vivo, mostra e explica como você pode fazer para trazer mais calma e mais tranquilidade para o seu dia a dia. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, alguém que tem passado por algum pânico, está começando a desenvolver alguma fobia, então aproveita, além de indicar para ela que procure um profissional, indique também o nosso programa, aproveita, compartilha, curte aqui, faz o seu comentário, dê o seu feedback, fala do que você achou, se realmente deu certo, se está funcionando com você. Compartilha com a gente quer saber, o nosso interesse é te ajudar sempre com as informações que a psicóloga Marli Portugal passa aqui para você. Marli, mais uma vez, muito obrigada por dividir aí tantas dicas e também informações importantes com os nossos internautas aqui no nosso canal. Foi um prazer, Lu. E não se esqueça, na próxima semana tem mais um episódio de mais um assunto interessante para você. Sugere o seu tema, a gente quer te ouvir, nós queremos conversar com você. Até a próxima sexta-feira.